Vamos lá, meus queridos, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, por que Deus não destruiu a serpente ao enganar a Eva? Ele simplesmente tirou as pernas e jogou uma maldição na coitada da cobra. Por que Deus não destruiu a serpente? Simples. Então você tinha uma época que você tinha uma serpente, um bicho, uma cobra com perninhas. Então você tenta imaginar o sapo na sua transformação, aonde ele tem umas perninhas e ainda nada dentro da água. Então ele sai de uma condição de peixe e vira um sapo. Então teve uma metamorfose, teve uma mutação na cobra, por exemplo, que dali, a partir dali do pecado, ela começou a se rastejar e tudo mais. E outra, hein? Os animais conversavam com os homens. Agora não sei se era de forma de telepatia ou não. Mas se conversava com os homens, com os humanos, e a gente sabendo que os animais têm cérebro, a gente não consegue entender, inclusive, por que eles não chegaram numa condição de conversar e dialogar uns com os outros. Mas, se a gente tentar imaginar o homem das pedras, até para o ser humano seria algo difícil, porque eu preciso padronizar formas para que as pessoas entendam. Então eu tenho que pegar e bater 3 vezes no peito para a pessoa saber que eu estou bravo. Tipo gestos para quem tem problemas de fala, que é surdo e mudo, né? Que vai fazendo símbolos, tal, não sei o que, e tal, lá. São formas. Agora, alguém teve que instituir uma regra para que um entenda o outro. Porque já pensou? Um faz de um jeito, o outro faz de outro, e eu tenho que saber o que ele está falando. Como é que vai ser isso daí? Como é que seria isso? Então é basicamente isso. Então eu entendo que os animais falavam e nós falávamos com os animais da mesma forma que o espírito fala conosco. Através de uma telepatia. Era o espírito falando com o espírito. Então era meu espírito falando com o espírito do cachorro, de um gatinho, da serpente. E aí eu entendia. De repente Deus pegou e colocou, modificou a essência humana. E aí eu parei de conseguir entender o meu bichinho. Só que isso aos poucos está sendo voltando. Porque hoje uma pessoa já consegue ver a cara do seu pet, do seu gatinho, do seu cachorrinho, do seu bichinho, e já falar, ele está com fome, tadinho. Quem já foi papai, quem já foi mamãe, sabe que o papai e a mamãe, no primeiro mês de vida do nenê, não sabe se o nenê está com fome, com frio, com calor, ou se está com dor. No segundo mês já começa a deduzir. No terceiro já ele fala, esse choro é disso. Esse choro é daquilo ali. Esse daqui ele está com frio, tadinho. Isso aí é assim. Mas como que ele sabe? O nenê não falou, cara. O nenê só chora, e qualquer um que vier de fora, ele fala assim, mas como é que você sabe? Ele está chorando do mesmo jeito? Não, é porque eu já estou detectando, tem uns negócios aqui. Pois é, né? Que engraçado, não? Será que nós não deveríamos estudar um pouquinho mais esses fenômenos para a gente começar a conversar com os bichinhos? Com os espíritos, por exemplo? Fica a dica. Pois é. São os mistérios insondáveis do plano espiritual. Por que Deus não destruiu a serpente ao enganar Eva? Então vamos lá, pergunta é essa daí. Então eu dei toda a retórica aqui, agora vamos voltar para o assunto principal. Veja bem. Primeiro que Deus não teria o porquê de destruir a serpente. Você acha que isso é crístico, é algo de amor, eu pegar e destruir quem peca ou quem faz alguma coisa errada? Primeira situação. Não tinha a tal da mulher adúltera que foram jogar pedra nela, ou seja, matar ela. Ó a relação com a serpente, matar a serpente.
E aí Jesus pegou e falou assim, mas que atire a primeira pedra que não tiver pecados. Então, o próprio Deus poderia destruir ela, porque Deus não tem pecado, professor, então ele pode destruir. Claro que pode, mas não fez. Por quê? Porque ele tem consciência tamanha tal que ele sabe que Adão e Eva são inferiores a ele. Tem limitações. Deus também sabe que a serpente foi criada por ele, Deus, e ela tinha essa característica. Deus não ia criar uma coisa que ele não ia saber que ia fazer tal coisa. Porque se você acredita numa coisa dessa, sinto muito lhe dizer, mas então o seu Deus, ele é um Deus muito podre. Como assim, professor? Ué, como que alguém perfeito cria algo imperfeito? Será que os humanos são tão imperfeitos assim? Ou será que os humanos foram criados propositalmente assim para que ele pudesse ter experiências distintas? E Deus foi fazendo algumas adaptações dos humanos para que a evolução humana de fato fosse melhorada de pouco em pouco e de tempo em tempo. Então nós não podemos sair de uma premissa de que Deus é imperfeito. Porque se nós sairmos de uma premissa de que Deus é imperfeito, nós também temos que entender que o universo é imperfeito. E a sincronia do universo e a perfeição do universo, tudo girando ao mesmo ponto, o átomo, a estabilização de um átomo, tudo, a criação do próprio universo, é tão perfeito que não cabe na minha cabeça. Os animais, as árvores, as florestas, os bichos que vivem nas águas, os bichos que vivem voando, outros que vivem na terra, e um equilibrando o outro, e um sobressaindo aos outros, e aí eu coloco um com um pouco mais de inteligência e sabedoria, os humanos, e os humanos desequilibram tudo, a sabedoria é fazer o inverso. Então quer dizer que quanto mais eu sei, mais errado eu faço, e quanto mais instintivo eu sou, mais decisões eu tomo correto, de certa forma sim. Porque o instinto, você está usando a inteligência de Deus para executar e fazer você caminhar. Porque não tem lógica eu pegar e precisar de uma água e eu pegar e fazer xixi na própria água que eu vou tomar. Qual é a lógica disso? Por que que eu, humano, faço xixi e cocô, jogo no rio que eu vou tomar? Isso é inteligência? Desculpa, isso não é inteligência. Isso é uma burrice muito grande. Por que que eu separo e segrego os meus irmãos, falo eu sou melhor do que você, sendo que nós somos uma criação de um mesmo Deus? Por que que eu faço maldades e malcrio muitas vezes aquele que me sustenta? Tipo, por que que um filho maltrata a própria mãe? Por que que um filho vai totalmente contra os pais? Isso é inteligente? Desculpa. Mas a essência humana, essa inteligência humana, ela não é inteligência. Isso não é inteligência. Isso é outra coisa. Mas então o que que seria, professor? Não sei. Deixa a sua mente fluir. Isso para mim seria um espírito em processo evolutivo
e sabendo que eu estou em evolução, como eu posso pegar e falar, esse é o caminho, isso é o certo, isso é o errado? Eu não posso fazer isso. Porque quando eu uso da minha inteligência, eu pego e vejo a minha pequenez. Eu sou um pedaço de nada no universo. O nível meu evolutivo pode parecer ser alto, mas eu sou ridículo perto de Deus. Somos nada próximo de Deus. Então o que falta para os humanos é ver a própria ignorância, é ver a própria involução e perceber o tamanho da evolução que um gatinho ou que um cachorrinho tenha mais do que nós mesmos. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Gostou? Compartilhe o vídeo e deixe o seu like para ajudar o canal. Que Deus abençoe. Namastê.